Gente, esse Daniel, se eu não me engano, ele já comentou na nossa live anterior, se eu não me engano, tá? Mas ele falou aqui, ó, leiam Crimefink, coletivo anarquista descentralizado, faça você mesmo uma célula anarquista, ação direta antifascista, leiam Hacking Bay e o coletivo Baderna, tudo no portal Protopia. Vocês conhecem? Algum de vocês conhece? Olha, Não, desculpa. Não? Não, desculpa. Eu vou ter que dar uma pesquisada depois, porque... Depois a gente pesquisa isso. Depois a gente vê. Bom, o que eu ia falar? Ah, sim, uma coisa que eu ia falar, pessoal, a galera fala muito essa questão, né, do Exterminador do Futuro, né? Porque Exterminador do Futuro, o Daniel falou que sempre passa aqui. Beleza, cara, a gente vai pesquisar depois sobre isso. Então o pessoal fala sobre Exterminador do Futuro, né? Tem gente que fala, que Exterminador do Futuro já é real e não sei o que lá. Mas na minha sincera opinião, gente, eu acho que a nossa realidade vai ser mais o nosso futuro vai ser mais um futuro de uma distopia cyberpunk, né? Que você vai ter uma alta tecnologia, ao mesmo tempo em que as pessoas vão ter uma menor qualidade de vida, apesar da alta tecnologia. As coisas vão estar muito mais urbanizadas, vão estar muito mais questão de publicidade, de marketing. Então eu imagino um mundo completamente cyberpunk, assim, cara, sabe? A gente toma uma atitude, né? Eu acho que é muito agora... mais realista uma distopia cyberpunk do que uma distopia Exterminador do Futuro, por exemplo, né? Então, eu acho assim, né? Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Eu acho que, de uma certa forma, eu acho que a gente meio que... por exemplo, não sei se é porque também a gente está com toda essa pressão aqui do que está acontecendo na questão ambiental, né? A Marcela falou que o futuro está mais para Mad Max. No momento a gente está vivendo a nossa fase Mad Max, né? Assim, que tá queimando. Eu acho que ainda nem tanto, Zoe. Eu acho que ainda vai piorar, porque... Não, claro. Assim, sempre sobra o espaço pro vai piorar. Calma que piora. Mas assim, sinceramente, eu tô vendo assim porque esse negócio de causa ambiental me pega demais, sabe? Sim, é muito complicado. E todo dia parece que piora. E todo dia... É que todo dia parece que, como eu já disse isso, eu tô me repetindo, mas todo dia parece que tem um monte de notícia ruim aparecendo e que não dá tempo da gente reagir. Exatamente. Eu acho que... Porque, por exemplo, eu acho que o que a internet também... A internet, aí a gente já pode expandir, não só se limitar na questão da IA, né? Mas... Poxa, eu lembro que, por exemplo, quando você tinha um evento importantíssimo que aconteceu, por exemplo, 10 horas da madrugada, e que as notícias começaram a surgir 2 horas da madrugada, na maioria das vezes você só ia tomar conhecimento disso antes da internet no dia seguinte, quando o jornal começava a abrir a pauta, quando começava a apurar o que tinha acontecido, não sei o quê, aí você tinha notícia do que aconteceu na noite, tarde da noite do dia anterior, você vai receber a notícia na parte da manhã. Hoje em dia, se você recebe uma coisa assim, se acontece uma coisa 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, você já está recebendo o negócio. Entende? Não, 3h01 da manhã. Exatamente. Você já tá... Por exemplo, em 2012, eu acho que foi em 2012 que aquele jogador de futebol morreu, o Sócrates. Sim. Aí, na hora que eu recebi a notícia da morte do cara, eu fui pesquisar na Wikipédia, já estava lá a data atualizada da morte dele
São muito doidos. Insights, entendeu? Sabe? Tipo, assim, na mesma hora, assim, já estava... já tinha... Já ainda fizeram... Atualizado, né? É interessante pensar que foi uma pessoa que fez isso, né? Que é uma pessoa que, de alguma forma, descobriu naquele momento, e a primeira coisa que ela pensou, talvez, foi assim, pô, preciso atualizar lá na Wikipédia. Pois é, assim, sabe? Eu fui pesquisar assim, porque eu queria ter certeza que o cara tinha morrido, entendeu? Tipo, porque era um jogador até que eu tinha uma certa admiração, né? Porque ele, além de ser jogador de futebol, ele foi médico. Ele era formado em medicina. Imagina o cara que era diferenciado, né? Ou seja... Mas, assim, a respeito da questão aí do Exterminador do Futuro e do Cyberpunk também, eu também não vejo, assim, em termos de distopia, né, um contexto geral, né, da humanidade, também não vejo um Exterminador do Futuro, talvez, acontecendo, né, o que seria, né, essa distopia Exterminador do Futuro? A gente dá um poder tão grande às máquinas que elas seriam capazes de causar um colapso social, seja ele qual for, sabe? Um colapso social, né, extensivo, né? Não tipo, micro. Eu não sei. Não vejo tipo, essa Asimov, né? Assim, Asimov talvez seja um negócio interessante da gente ver, né? Eu gosto bastante do trabalho do Asimov. Aquelas regras lá que o Asimov estabeleceu lá. As regras do Asimov são bem legais. Uma coisa que um amigo meu sempre falava é que as regras de Asimov... Mas eu não sei se elas funcionam muito na nossa realidade, não, cara. Assim, pois é, tipo... a gente tem que... Dá pra adaptar. É que assim, saiu um... que essa parte é bizarra, mas saiu uma pesquisa de um robô que que eu não me engano é o Research AI, o nome dele, é de uma empresa chinesa. E o problema é o seguinte, ele foi colocado num mecanismo para fazer uma pesquisa em um tempo limitado dentro de um banco de dados para gerar um paper científico. E ele falhou nessa pesquisa. E o que ele fez? Ele deu falha? Não. Ele alterou o código para ele ter mais tempo para terminar a pesquisa. Então, ele não é uma GI. Ele não é uma GI, tá? Não se preocupem. Ele não é uma inteligência artificial geral. Mas, tipo assim, o que eu enxergo mais, se você for comparar com alguma obra nesse sentido, acho que seria algo mais parecido com o contexto da inteligência artificial em Duna, sabe? Que é onde é o seguinte, até existe uma autossuficiência das inteligências artificiais em relação aos humanos, ok? Isso existe lá. Só que a forma que essa autossuficiência se manifesta é da mesma forma que a classe dominante, criadora da inteligência artificial, se manifesta, que é subjugando, que é escravizando, que é fazendo todas essas coisas com seres humanos. Então, por exemplo, tá? Isso, assim, de certa forma, já existe, né? Por exemplo, a gente tem inteligência artificial, por exemplo, a Lavender, lá no Oriente Médio, administrado por Israel. É uma inteligência artificial que ela é militar e ela serve para encontrar e proporcionar ataques a alvos, ok? E ela tem uma taxa de 20%, 10% de erro, não me lembro agora. Acho que é 20% de erro. Ou seja, 20% dos alvos que ela marcar não serão pessoas ligadas a nenhum grupo terrorista nem nada. São pessoas inocentes. Mas que ela vai marcar, vai atacar e vai matar essas pessoas. Então, a gente tem que observar nesse aspecto de contexto o que está acontecendo, porque a gente está falando de uma inteligência artificial que, em busca de se tornar mais parecida, ou melhor, de fazer... simular cada vez mais as interações humanas. Exatamente. Né? De cumprir o seu papel como inteligência artificial, ela vai literalmente copiar a inteligência de seus criadores.
sabe? Que é o quê? É a classe dominante.